Oi, meu nome é Matheus, eu tenho 11 anos. O que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é assistir vídeos no YouTube e brincar. O que eu gosto de fazer junto dos meus pais é assistir algum filme ou algum vídeo de comédia. O que tem sido mais chato na quarentena é que os pros passam muita lição para fazer online. E o que tem sido mais legal, não tem nada, eu acho, sido mais legal pra fazer na quarentena. Durante a quarentena, tem surgido diversos conteúdos com dicas do que fazer com as crianças em casa. Por exemplo, o podcast Ciranda. Mas hoje a gente quer falar sobre uma galera que pode passar despercebido pela gente, os adolescentes. O desejo latente por pertencimento, a busca por autonomia, o uso constante das telas. Quais são os cuidados que precisamos ter com os adolescentes, sobretudo em tempos de confinamento? Eu sou a Carol. E eu sou a Babi, e está começando mais uma Ciranda, uma roda de conversa sobre como criar boas memórias na infância. E antes de começarmos o papo de hoje, queremos mandar um beijo para a Karina Rocha e a Caroline Lacerda, nossos ouvintes que enviaram mensagens e compartilharam um pouco dos desafios que têm enfrentado durante essa quarentena. Ficamos muito felizes em saber que estamos ajudando vocês e não esqueça você também de mandar nossa mensagem para a gente. Então, vamos lá! A nossa convidada de hoje é a Ana Lúcia Bidix, doutora em Ministério de Adolescentes, Família e Cultura. Além de ter 3 filhos, ela também é avó e trabalha com pré-adolescentes desde 99. Hoje, ela veio para a nossa roda de conversa compartilhar um pouco a experiência dela. Bem-vinda, Ana, obrigada pela sua participação. Oi, obrigada a vocês pelo convite. Muito bom estar participando aqui no podcast com vocês. Ana, para começar, a gente queria entender melhor o que é esse período da adolescência, né? A gente ficou até brincando aqui que eles comem, como sobrevivem, quais são as suas características, porque a cada momento tem novas nomenclaturas, tem novas. As pessoas falam que agora a adolescência dura um pouquinho mais. Explica pra gente como que é que se divide essa etapa da vida. Sim, a gente tem o que a gente chama hoje de adolescência estendida, né? Então, a adolescência está começando um pouco mais cedo, em torno dos 10, 11 anos, e vai até os 13, a fase que a gente chama de pré-adolescência. Dos 14 até os 18, é a fase que a gente chama de adolescência propriamente dita. E, começando com os 19 e indo, segundo alguns autores, né, até 21, segundo outros autores, até 25 anos, é a fase da adolescência estendida. Então, hoje em dia, a adolescência se prolongou muito. Ela está começando bem antes e ela está terminando mais tarde. Eu sou meio jurássica, né? Então, no meu tempo, não tinha pré-adolescente, essa coisa de pré-adolescente é uma coisa nova, era só adolescência, e ia dos 14 aos 17. Com 18 você já era adulto, mas não é isso que está acontecendo, e isso tudo em função não só de, lógico, a cultura influencia muito a adolescência, mas em função de desenvolvimento cerebral. Estudos que têm sido feitos, hoje a gente tem ressonâncias magnéticas que possibilitam isso, né? O cérebro está demorando mais para se desenvolver, porque a gente tem uma cultura que predispõe a isso, e alguns autores, alguns pesquisadores até acham que é por causa do excesso de informação que você tem para processar, né, no cérebro, então ele está demorando um pouquinho mais nesse desenvolvimento. Caramba, então nós temos muitos adultos agora que são adultos adolescentes, então. Sim, tem até um termo, né, que alguns autores falam, tem no inglês e no português, que são os adultescentes. Meu Deus, será que eu sou uma adolescente? Quais são as características dessa fase, assim, no que diz respeito mesmo a comportamento, porque tem esse lance do cérebro estar nesse desenvolvimento, né, assimilando essas informações, mas como que isso se dá no dia a dia, principalmente, sei lá, no âmbito familiar? Então,
eu acho que 3 fatores aí bem importantes que a gente tem que pensar nessa fase. Então, é uma fase em que o adolescente, né, pré-adolescente, começa na pré-adolescência, mas já o pré-adolescente está em busca da sua identidade. A grande pergunta que ele tem é quem eu sou. Então, ele está construindo a identidade dele. A segunda pergunta que ele está respondendo, ou procurando resposta, né, é aonde eu pertenço, qual é o meu grupo, qual é a minha turma. Então, ele está procurando qual é o lugar onde ele vai se encaixar. E a terceira característica, ele está buscando ter autonomia. É o que a gente fala de individuação, ele vai se tornar um indivíduo autônomo separado da família. É por isso que a gente vê na fase da adolescência, começando na pré-adolescência, esses adolescentes buscando os seus grupos, né? Por isso que a gente fala que a força do grupo é muito grande nessa fase, porque ele está procurando, ele tem que se desconectar um pouquinho da família para conseguir fazer todas essas funções, né? E essas são perguntas que, às vezes, a gente, como pais, eu estou falando aqui do outro lado, quer ajudá-los a responder, mas eles é que vão ter que achar essas respostas. E por isso acaba acontecendo esse pequeno distanciamento da família. Sabe aquela coisa de se a minha mãe gosta de vermelho, eu não gosto? Se o meu pai torce para o time X, eu não torço? Se os meus pais vão para a igreja, eu não quero ir? Porque eu quero ter as minhas preferências, eu quero ter o meu grupo, eu quero achar o meu lugar no mundo. É uma coisa saudável, né? Só que a nossa sociedade, que acaba ficando em coisas muito estanques, né? Os pais estão sobrecarregados, com muito trabalho, a gente achando que o ritmo de trabalho ia diminuir com toda a tecnologia, mas tem aumentado. E os pais acabam deixando esses adolescentes meio de lado, né? Eu sempre falo que todo pai erra tentando acertar, achando que está fazendo o melhor que ele pode para esse filho se desenvolver, ser um indivíduo autônomo, mas eles ainda precisam de muita assistência nossa, né? Mesmo que não reconheçam que precisam, eles ainda precisam de muita assistência nessa fase do desenvolvimento deles. Caramba, então você está falando dessa fase que precisa reconhecer a identidade, ter essa noção de pertencimento, desenvolver autonomia, e a gente, então, agora está num caos para fazer tudo isso. Porque o isolamento físico que a gente está passando nesse momento vai causar muitas dificuldades para quem está passando por essa fase da vida, né? Como que a gente pode criar relações familiares mais fortes no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo? Como ajudar esse adolescente a criar essa autonomia e, ao mesmo tempo, apoiá-lo como um familiar para passar por esse período? Então, eu acho que esse, né, Babi, é um desafio para todos nós, né, que estamos tendo que conviver muito mais com a nossa família, casais, né, eu só tenho uma filha que mora ainda em casa e já está sendo um desafio, né, que já é adulta, não é mais adolescente, tem 33 anos, imagina então, com esses pré-adolescentes e adolescentes que muitas vezes são estranhos para os pais. Eu acho que a gente, ao invés de ver, né, o problema do isolamento, você sabe que no chinês tem uma palavra que crise é a mesma palavra usada para oportunidade. A gente pode ver isso como uma oportunidade para nos conhecer. Então, são os pais que vão começar a conhecer mais o seu filho adolescente, e o filho adolescente vai começar a conhecer mais os pais, né? Qual é um dos grandes receios que eu tenho quando eu olho para isso? É a questão das telas. Primeiro, que nem todas as telas são iguais. Segundo, que tem o lado bom, né, da tecnologia, das telas. A gente está podendo fazer esse podcast aqui por causa da tecnologia. Senão a gente não poderia se encontrar fisicamente agora. Mas o meu receio é de que muitos adolescentes e pré-adolescentes, né, se aprofundem ainda mais nas telas e se isolem ainda mais das famílias, apesar de estarem ocupando o mesmo espaço físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa importante também da gente mencionar sobre a adolescência, o cérebro adolescente,
é que ele tem muito mais facilidade para adição, para o vício. Então, assim como ele pode se tornar um adito de substância química, ele pode se tornar um adito da tecnologia. E isso já está sendo muito estudado. Em relação a videogames, tem até essa descrição bem exemplificada. Eu não sou psicóloga, né? Eu estudo comportamento adolescente, trabalhei sempre com adolescente, pré-adolescente, mas isso está bem explicadinho o que acontece. O que acontece com o cérebro adolescente? Tem uma busca muito grande pela novidade. É uma das coisas que alguns autores dizem que para a gente conservar o nosso cérebro jovem, a gente tem que sempre estar aberto a novidades. Essa busca pela novidade, né, ele pode achar no meio digital um meio onde ele, aqui talvez seja o meu lugar, é aqui que eu pertenço. E eu não preciso do mundo lá de fora. A gente não está aqui querendo colocar as telas, a tecnologia como algo extremamente negativo. Então, como que a gente pode fazer para utilizar as telas de uma maneira saudável no dia a dia, pensando que o adolescente já encontra na tecnologia essa oportunidade de exploração, né? Eu acho que aí cabe aos pais, né, estabelecer regras em relação ao uso de telas, ao tempo de uso, ao que pode ser feito na tela. Talvez muitas famílias não tenham regras ainda, né? Mas para aquelas que têm, as regras têm que ser mantidas agora, mesmo no tempo da quarentena. Lógico, vai dar uma flexibilizada maior? Vai. Não tem como. Eu vejo, às vezes, muitas mães aí na internet com crises, porque eu deixei meu filho de 2 anos assistir o desenhinho XY muito tempo. Mas, gente, a gente está numa situação muito específica, muito difícil, então dá uma flexibilizada maior. Mas tem que ser estabelecidas regras. Por exemplo, uma coisa que a gente fala, muitas mães falam, principalmente crianças e pré-adolescentes, eles precisam ter o celular porque eles precisam poder falar comigo a qualquer hora do dia, e eu preciso poder falar com eles a qualquer hora do dia. Estamos todos no mesmo espaço físico agora. O celular não precisa ser usado para isso. E vai ter pré-adolescente que não vai gostar que a mãe está ouvindo esse podcast. Mas a gente não precisa. Então, eu posso limitar esse uso. Tem uma outra coisa importante, é que tem muita escola fazendo aula online. E tem muita coisa online legal também. Dá para você aprender a tocar instrumento, dá para você aprender a cozinhar, dá para você aprender a fazer crochê com tutoriais, com vídeos. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio e essa vigilância dos pais. Veja bem, vigilância. Não é que você vai montar guarda no quarto do seu filho, né? Ou no computador dele ou no celular dele, e vai estar aquela vigilância total 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. Eu acho que é oportunidade para diálogo. Eu achei legal, Ana, que as sugestões que você deu de como usar a tela são sugestões que trazem a tela para uma coisa fora da tela. Então, você vai lá aprender um instrumento, mas o instrumento você vai tocar não é quando você estiver só no computador. Você vai lá aprender a cozinhar, mas você não vai cozinhar no Facebook, você vai cozinhar na vida real. Então, eu acho muito legal a gente trazer isso, né? Então, assim, existem muitas coisas boas na internet e na tela, mas quanto mais possível, é legal a gente trazer os aprendizados para a vida real, né? Eu, como professora, agora está sendo um grande desafio, porque eu estou dando aula para crianças de 5 anos pelo computador. E aí a gente está nesse desafio de tentar trazer atividades que os pais possam ajudar os alunos a fazer na vida real, não só usando o computador, né? Inclusive, muitas dessas atividades, Babi, elas podem ser feitas pela família toda. Vamos fazer uma receita juntos. Vamos aprender todo mundo aqui a tocar ou a cantar. Ou tem vídeos muito legais aí de famílias. Hoje eu recebi um que é de uma família cantando uma peça dos Les Misérables, né? E cantam. Tem muita coisa legal para fazer em família e usando o vídeo, usando as telas. Dá para fazer isso. Mas aí como equilibrar? Porque assim, eu lembro um pouco da minha fase adolescente e de ver, pelo menos os adolescentes que eu tenho em contato hoje em dia, que tem aquela coisa que para eles tudo é chato. Se eu vou fazer com a minha mãe, é chato.
Se eu preciso... se minha mãe mandou eu fazer tal coisa, isso é chato. Eu não vou... Minha mãe mandou eu arrumar a cama, que chato. Então, eu tô em casa com um adolescente 24 horas por dia que não quer sair do computador. Como lidar com isso? Como convencer eles de que tem coisa para fazer fora da internet? Então, eu acho que é muito importante nessa fase a gente trazer esse adolescente para participar até de bolar essas atividades. Porque tudo que vem imposto para ele é chato, né? E a gente tem como ajudá-los a chegar a essa conclusão de fazer essas coisas, ou contar com a participação deles para isso. O que será que a gente poderia fazer? O que você sugere? E eu vejo muitas vezes pais querem se aproximar de filhos, adolescentes, pré-adolescentes. Eu tive aqui um exemplo grande na minha casa. Meu marido gosta muito de pescar. Meus filhos já são todos adultos. E na época ele queria levar os meus filhos para pescaria. Mas eles detestam pescar. Ninguém gosta de pescar, só ele. Então não adianta eu bolar uma atividade que eu gosto e querer que o adolescente venha para cá. Eu tenho que ver onde o adolescente está, o que é de interesse dele. Nossa, mas ele quer assistir um show, uma live que vai ter de um grupo. Meu Deus, eu não aguento aquele... Mas vai lá e senta com ele para ouvir, porque é aquilo que ele gosta. Eu fiz muita coisa, assim, de assistir coisas que eram muito chatas para mim, participar de coisas que eram muito chatas para mim, mas porque eram o que meus filhos queriam. É o que eles queriam ver, era o momento de eu estar com eles. Então, minha sugestão aí é que, assim, se vier realmente imposto, ele vai entrar naquela coisa de não, eu não quero nada que venha de cima. Mas eu acho que a gente pode ajudá-los, e uma coisa que a nossa sociedade, às vezes, peca muito nisso, né, de assumir novas responsabilidades, de começar a participar. Até não deixando que eles assumam essas responsabilidades, a gente está ajudando a estender essa adolescência. É difícil, não é uma coisa fácil. Não estou dizendo que é fácil, não tem receita de bolo, e cada filho é um filho. Eu tenho 3 filhos e posso dizer que a adolescência, pré-adolescência, idade adulta de cada um foi completamente diferente. Então, a gente vai conhecendo, tateando aí e achando o melhor caminho, né? Para poder incluí-los nisso e criar uma convivência um pouco mais harmônica. Vai ter muito atrito, lógico, nessa época de quarentena. Quem disser que não está tendo atrito, não está fazendo a quarentena direito. Mas faz parte do momento e a gente tem que trabalhar com isso. Ana, eu lembro muito da minha mãe vindo perguntar para mim o que significava as músicas que eu estava ouvindo, porque era uma época que eu escutava bastante música internacional e umas coisas estranhas que ela não estava às vezes acostumada, ou até música brasileira mesmo. Ela chegava e perguntava: filha, o que é isso que você está ouvindo? O que quer dizer isso daí? E eu lembro de passar tempo conversando com ela, explicando as coisas que eu estava ouvindo para ela, né? E contando por que eu gostava daquela banda, por que eu gostava daquele artista, enfim. A gente tem aqui a coluna do Faça Hoje, e você já deu algumas dicas agora, mas quais atividades que os pais podem fazer para melhorar esse laço, para estreitar esse laço de relacionamento com os filhos, de uma maneira que não seja invasiva, forçada, mas que seja intencional, né? O que os pais podem fazer? A gente falou um pouquinho de aprender a cozinhar. Vamos fazer um jantar temático, um jantar diferente, né? Sair do arroz e feijão ou do sanduíche. Vamos fazer um taco? Que tal aprender a fazer comida mexicana? Entra aí num canal do YouTube, vocês conhecem, não conhecem, eu conheço, eles vão olhar, vão ver como é que faz. É uma maneira. Eu li numa reportagem, eu não lembro agora se foi do G1, por exemplo, uma coisa que os adolescentes estão curtindo fazer agora, que estão nesse tempo de quarentena, é montar quebra-cabeça. Eu fazia isso muito quando era adolescente e jovem, eu adorava montar quebra-cabeça, né? Então, e é uma atividade que demora muito tempo. Você pode, eu tinha até, aí já vai uma dica, eu tinha até uma tábua que eu punho aquele quebra, porque ela se montava na mesa da sala de jantar, e aí levava aquilo para poder usar a mesa, voltava e ficava aquilo alguns dias ou algumas horas para conseguir montar. Até o que vamos fazer como família é uma maneira de ter uma atividade, né? Sentar, contar coisas da sua adolescência,
para o seu filho, como eu estou contando aqui, ó, eu adorava montar quebra-cabeça, contar coisas que você gostava de fazer, que você fazia, ou que seus pais faziam com você. Tem uma amiga da minha filha, eu falei um pouco do crochê, que está fazendo aqueles amigurumis. Não é mais uma adolescente, é uma adulta, mas é uma coisa legal para você conseguir fazer, fazer um bonequinho para dar para alguém, aprender uma coisa nova, né? A gente já falou dos instrumentos, que também é uma outra oportunidade. De repente, uma coisa que a gente pode resgatar também é assistir um filme em família, né? Agora, com as telas individuais, isso tem ficado cada vez mais difícil. Mas por que a gente não assiste um filme em família? Então, faz uma pipoca com bacon, pipoca com queijo, e vamos assistir um filme em família. Mas deixe o seu pré-adolescente ou adolescente escolher o título, né? Importante. Uhum. E vamos pensar no cenário da nossa liberdade, das nossas casas. Quando a gente não precisar mais ficar dentro de casa, porque aí eu acho que, de uma certa maneira, como você falou, agora os pais estão sendo obrigados a estar com os adolescentes, certo? Então, quando a gente sair, o que dá para fazer quando meu filho não estiver mais em casa e eu ainda quiser criar esses laços? Eu acho laços? Que se a gente conseguir criar esses laços, né, agora a gente pode perpetuá-los lá para frente, né? Se eu não conseguir criar esses laços agora, eu acho que sempre essa busca de pontos de contato que eu posso ter com o meu filho adolescente, né? A gente precisa conhecer cada vez mais a cultura adolescente, que muda muito. O que a mãe da Carol fazia com ela, né? Mas o que são essas músicas que você está ouvindo? O que elas dizem? A gente adulto assume muito a postura de só criticar. Mas que barulheira, mas que letra horrível. A gente tem que estabelecer pontos de contato para poder ter esse diálogo. Eu vejo hoje em dia, quando tem shows, meus filhos já passaram dessa fase, né? Mas muitos pais nesses shows com os filhos. Isso é muito legal. Tenho certeza que muitas vezes não é a banda preferida do pai e da mãe, mas eles estão lá porque é um jeito de estar com os filhos. Então, tentar buscar. Uma experiência que a gente teve aqui em casa, teve umas férias que a gente sugeriu de passar as férias em Ilha Grande, no Rio, né? E, estrategicamente, a gente não contou para eles que não tinha internet, que não tinha TV, que não tinha nada disso na ilha. A gente só contou quando a gente pegou um barquinho, ia levar a gente para a pousada, que não tinha carro na ilha. Aí a gente começou a contar, né? Imagina os três, eu falei pro meu marido, eles vão jogar a gente no mar, né? Agora... Mas os 2 primeiros dias foi muita cara emburrada, muita reclamação, e depois eles começaram a curtir. Então, viram que a gente passou 6 dias na ilha, que dava para ficar em família 6 dias sem se matar, e fazendo um monte de coisa legal que normalmente a gente não fazia aqui em São Paulo, como mergulhar, ficar na praia, ver tartaruga. A gente foi desenvolvendo isso. Então, eu acho que é muito legal a gente procurar fazer passeios em família, assim, principalmente nessa fase que a gente fala de pré-adolescência e adolescência até uns 17, 18, que depois vai ficando cada vez mais difícil se a gente não conseguir estabelecer esses vínculos nessa fase. E o passeio, se a gente for pensar aqui, né, na diversidade das famílias, a gente mesmo pensa que o passeio é uma coisa que a gente vai gastar. E às vezes a gente pode fazer algo muito simples, que é ir no shopping tomar uma casquinha, Sim. Que é passar um tempo mesmo de dar uma volta na praça do bairro. Uhum. Então há possibilidades que não necessariamente vão exigir um investimento que às vezes a gente não tem para fazer, mas o tempo junto é necessário, né? E essa coisa é um pouco diferente. Sim. De talvez fazer uma caminhada junto, jogar uma bola junto, Uhum. né? Pular corda, né? Então tem outras coisas que dá para fazer. Andar de skate, andar de patins. Mas eu não sei. Pede pro seu filho te ensinar. Que legal, Ana. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter alguém com tanta experiência nessa área, compartilhando um pouquinho aqui do que a gente pode fazer e do que é essa fase que pouco se fala por aí, né? E a gente queria falar para você que está ouvindo a gente que a Ana tem um blog chamado anabedix.wordpress.com, anabedix.wordpress.com,
E lá você pode encontrar muito mais informações, dicas de livro, dicas de site, milhares de artigos que ela escreveu a respeito da pré-adolescência e da adolescência, para você se informar mais e para você poder saber como lidar com o seu adolescente que está aí em casa. Obrigada, viu, Ana, de estar com a gente aqui. Muito obrigada pelo convite. E foi muito bom esse nosso papo. Espero que ajude muitos pais, né? E ajude muitos pré-adolescentes e adolescentes também. E você, a gente quer saber como que estão sendo esses dias com a família em casa. Mande a sua história ou seu desabafo, como a gente sempre pede aqui, para cirandapodcast@gmail.com ou manda uma mensagem para a gente no Instagram, no @cirandapodcast. É só seguir a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.